O título do capítulo 1149 de One Piece é 1 segundo, uma referência ao tempo que Gaban precisava para salvar Elbaf, a biblioteca, os livros e principalmente seu próprio filho. 1 segundo, que é o que ele não tem. Mesmo com seus muitos anos de vida e muitos anos de paz em Elbaf, o tempo nem sempre é o aliado de um guerreiro, ainda mais um veterano de tantas batalhas. Conseguimos por 1 segundo entender o verdadeiro nível da tripulação de Roger, uma fração de um glorioso passado, uma fresta que nos leva de God Valley a Laugh Tale. Gunko está sendo possuída por Imu, mas por um lapso, por 1 segundo, as suas memórias originais retornam. Ela lembra de um grito desesperado por seu pai e depois, nitidamente, de uma conversa musical com Brook. O seu pai? Vocês lembram que alguns capítulos atrás, bem quando a Gunko estava ouvindo a música do Brook, o Sommers perguntou para ela qual era o seu maior pesadelo? Nika. A resposta era Nika. E a essa altura, eu, você, nós já sabemos exatamente por quê. O capítulo 1149 confirma que os tambores da libertação, a música, a batida, a frequência, são a maior fraqueza de Imu e dos Cavaleiros Sagrados. Não entendeu ainda? Vem comigo que essa tá quente. Fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Derek, capítulo 1149, confirmando teoria de Chapéu de Palha, confirmando que talvez a musicalidade, talvez o batuque seja um segredo vital para derrotar Imu, os Cavaleiros Sagrados e, claro, confirmando que Marijoa tá pegando fogo, que deve ter Barba Negra, que deve ter Draco, que deve ter Sabo, que o bagulho tá doido. Então, pode vir, porque Marijoa só não tá mais quente que esse review. Deixa o like, se inscreve, linkzinho na descrição, vota a gente no iBest, humilhação é todo dia, então por que não mais um dia? E, sem mais delongas, Alan, a lenda, chama a vinheta. Que irá essa capa colorida do meio de café, eu tô simplesmente apaixonado pelo retorno oficial da Robin Franjinha. Agora, a Bonnie tá carregando um hippie no bordado. Que foreshadow é esse? Será que mais uma pessoa vai falecer por causa de uma história de capa? Será que alguém vai falecer por causa de uma mera capa colorida? Agora, o capítulo começa exatamente onde a gente parou no 1148, Gaban versus Sommers. A reação surpresa dos Chapéus de Palha parte deles terem tentado de tudo contra os Cavaleiros Sagrados e sempre serem negados pela regeneração. Dessa vez, os gritos de dor dos Sommers confirmam. Eles sangram e o Gaban sabe exatamente como fazer isso. Mesmo com esse feito absurdo de força, ele ainda reclama. Aparentemente, seus lendários machados da cor cobre agora não cortam com a mesma facilidade. E claro que isso é uma metáfora, né? O Gaban é um machado e os anos cobraram o seu fio mais afiado. Isso já aconteceu algumas outras vezes no mangá. Recentemente vimos o Garp reclamar em Ratinoso que não tinha mais a mesma força de antes. Mas, mesmo pré-time skip, tivemos o Barba Branca e Marineford e até mesmo o próprio Rayleigh comentando sobre como eles não tinham mais a força de antigamente. Só que nesse momento ele é mais que suficiente para derrotar os Sommers. Na verdade, é insano pensar que um pirata do Roger já aposentado há décadas seria capaz de derrotar talvez até os 3 Cavaleiros Sagrados juntos. Isso é Scopper Gaban. O Sommers usa uma técnica defensiva chamada Ibaria, um trocadilho, já que Ibará significa espinho e Baria vem do japonês de barreira. Lembra da Bari no Mi? Então, tipo isso. O Gaban evita os espinhos e o Sommers pergunta o que o Devorador de Montanhas está fazendo em Elbaf. Ele toma uma gastada de volta, né, como se lutar antigamente fosse melhor, fosse mais gostoso, bons e velhos tempos, que a coluna doía menos. Daí cortamos para os Chapéus de Palha discutindo sobre o Gaban. A Nami já referencia o mini combate que ele teve contra o Luffy e o Zoro, dando crédito que o nosso idoso do amor merece. A Robin, sempre atenta, comenta que ouviu o nome dele e o nosso pirata mais experiente, Cavaleiro do Mar Jinbe, já dá a letra. Estamos falando do braço esquerdo do Rei dos Piratas, um homem equiparado a Silver Rayleigh, Scopper Gaban. E para os niveladores de poder eu tenho que dizer, por mais que o Rayleigh é considerado o braço direito, né, e o segundo mais poderoso da tripulação do Roger, aparentemente nesse capítulo o Oda faz questão de deixar ele equiparado ao Gaban, como se realmente não houvesse muita, se qualquer diferença no nível de poder entre os dois. Me lembra até 2 personagens... Não, aliás não, lembra não, deixa pra lá. Agora um detalhe que eu amo, o hiperfoco do Chopper com a habilidade do Gaban de cortar os Cavaleiros Sagrados. O capítulo inteiro, ele só fala nisso, só pensa nisso e literalmente se taca de 10 mil metros de altura no final, ignorando os próprios Chapéus de Palha.
Chopper, você é uma lenda. Você merece o Rei dos Piratas. Ele não é uma lenda? Ele é uma lenda, pô. É o Chopper. A Robin ainda tenta se libertar ou até ajudar o Gaban, mas, como o Jinbe comenta, o matchup entre a Fruta das Flores e dos Espinhos é terrível. A Robin toma dano nos clones e nos membros que ela usa, então, realmente, ela fica muito vulnerável, ainda mais rodeada por esses espinhos pontiagudos. Agora, outro ataque muito curioso do Sommers, que dá hype para uma teoria que o Lip trouxe pro canal, que é simplesmente sensacional. Por cima, ele lança o Ibara Shu, que se traduz para Caçada dos Espinhos, mas por baixo ele lança o Guren de Goku, ou Inferno da Lotus Escarlate / Carmesim. Só que essa não é a primeira vez que a gente vê esse exato nome em One Piece. Guren de Goku é um nome oficial do nível 1 de Impel Down, o Inferno Escarlate. Agora, o interessante é que a teoria que o Lip trouxe é justamente sobre como cada nível de Impel Down provavelmente era inspirada em um dos Gorosei e os seus poderes. Com esse capítulo, cada vez mais isso parece fazer sentido. Considerando que os Cavaleiros Sagrados são literalmente possuídos por Imu, então, no final das contas, são vários aspectos do seu próprio poder absoluto. E o Oda é sempre muito bom na coreografia de luta. O Sommers lança o ataque por cima e depois lança o ataque por baixo, e aí o que o Gaban faz? Ele simplesmente dá um pulo reto, como se fosse um canguru, basicamente, para conseguir fatiar o Sommers. E para quem não estava afiado, ele parece bem letal, só que aí que tá. Agora, o mais interessante é o nome em japonês do ataque, perdão a pronúncia, Futen Haku. Aparentemente, esse nome é uma referência a Eten Haku, que significa literalmente música dos céus. Uma melodia que historicamente foi usada nas cortes imperiais japonesas durante o período Heian, ali por volta do século IX ao século XI. Então, fechando o trocadilho, Futenraku significa algo como machado da melodia celestial. Um golpe que usa um corte como uma referência à música, uma coisa bem interessante. Com a ênfase que o Oda deu nesse capítulo para a técnica do Gaban, e como todos os chapéus de palha estão hiper curiosos, eu tô começando a achar que essa referência, junto ao passado do Brook e a relação da Gunko, parecem estar todas conectadas. De uma maneira bizarra, talvez a música seja a chave, e o filme Red seja mais importante do que a gente pensava. Bom, independente, o Gaban humilha o Sommers e sai correndo como se fosse nada. Um combate que eu acho que não durou nem 10 segundos na vida real. Bizarro o nível de poder do Gaban. A Nami e o Sop ficam em choque, até o Jinbe fica meio tipo, caraca, bizarro. E aí ele parte porque tem prioridade, né? O Kron ainda tá sob risco, além de todo o buff no geral. E esse é o momento. O nosso médico do bando, o nosso querido Tony Chopper, simplesmente passa batido pelos chapéus de palha amarrados e feridos, basicamente porque ele só consegue pensar em como o Gaban conseguiu cortar os Sommers. O hiperfoco é tão grande que nem a Nami gritando pelo Chopper, e lembrando, os chapéus de palha também estão feridos. Ele se liga, ele tá tipo, cara, o Gaban fez, vou lá atrás e tal. Bravo. Cara, o Chopper fazendo o que ele quer fazer é lendário. Vamos lembrar de Skypiea. O Chopper derrota o Gedatsu sozinho e faz um monte de besteira. É muito engraçado. Cara, gente, o Chopper é o cara. De lá a gente vê um gigante cuidando de todas as crianças dormindo. E como a minha amiga Catarina comentou, ele tá realmente igualzinho um Gifter. Vê se não tá um capanga ali do Kaido perdido em Elbaf. Mas aí a descontração acaba porque o próximo quadro é tragédia pura. A biblioteca começa a pegar fogo pelas mãos da própria Andy, assistente do Sol e professora da escola. A cada nova flecha, a cada nova labareda, mais lágrimas caem do seu rosto. A melancolia e tristeza toma conta de Elbaf. Por trás das risadas sádicas de Kirinhan, o que mais cortou o meu coração certamente foi a reação da Robin. Ela vê a biblioteca e, presa pelos espinhos, não pode fazer nada. Imagina o gatilho na cabeça da Robin, imagina as cenas de Elbaf pegando fogo, a árvore de sabedoria, a infância dela, tudo deve voltar naquele momento. E mais uma vez, mesmo agora com mais de 30 anos de idade, na tripulação de um Yonkou, ela revive a impotência de ver tudo que você mais ama e mais lutou na sua vida pegar fogo sem poder fazer nada. O próprio Yaru parece estar sentindo muita dor pela sua decisão, parece estar sentindo a culpa da responsabilidade de apagar toda a história de Elbaf, por mais que ele não seja o verdadeiro culpado disso tudo. Talvez, né, galera, talvez, não vamos esquecer que existe um mundo que o Yaru é realmente um traidor, mas que a lobotomia ali da espada na cabeça e o tapa do Sop devem ter ativado uma possível amnésia. A gente não sabe ainda, mas eu tô de olho porque essas lágrimas às vezes são de crocodilo. Pega o Wano e relê, e repara como o Kanjuro às vezes chora pelo Oden, às vezes chora pela aliança, pela galera, e o cara era um atorzão. Tô falando que o Yaru é igual, mas a questão da amnésia encaixaria nesse mesmo tom.
Agora, um detalhe que pode passar batido. No momento que a Aronia começa a voltar pela seta, toda triste, pedindo desculpa por estar viva, nesse momento a Gunko já parece estar um pouco mais boazinha, é bem curioso. Mas não. O Gaban aparece e ela imediatamente identifica ele como membro da tripulação do Rei dos Piratas e também já ameaça as crianças. Duas reações bem lógicas. E ela reconhecer o Gaban também meio que confirma a idade da Gunko, né? Como ela é um ser mais antigo, não é de 15, 18 anos pra cá. Certamente ela devia estar viva na época de God Valley. A gente vai comentar mais sobre isso porque, obviamente, é uma referência muito maior na última página do mangá. As crianças notam imediatamente como num pesadelo, o Gaban só consegue pensar em que o Kron não o reconheça, que a sua maior vulnerabilidade naquele momento não dê nenhuma pista. E é muito interessante, durante o flashback do Kuma, o Kuma conversa com o Dragon e o Dragon fala que seus filhos são as maiores vulnerabilidades dos pais. Ele, que nunca realmente interagiu direito com o Luffy, certamente olhando para o leste o tempo todo, pensando que o seu filho possa aparecer um dia, sabe muito bem do sacrifício que é não poder viver com a pessoa que ele ama por uma causa maior. O Gaban tá assistindo na pele o que é criar uma família sendo um pirata procurado. É duro, porque a qualquer momento podem usar o seu maior amor com a sua maior fraqueza. Imagina ser uma criança com medo e ver seu pai, que virtualmente é um super-herói, um dos guerreiros mais poderosos do mundo. Não tem como não vibrar e mostrar para seus amiguinhos com todo orgulho, ainda mais com a sensação de que você vai ser salvo. Uma cena doce e cruel, quando a mãe da Robin, Nico Olivia, finge não reconhecer a filha para que ela não seja capturada pelo governo mundial. Cara do Gaban, a reação imediata é que o cenário ficou muito mais crítico. E aí eu amo essa composição de quadro e mostra como o Oda tá sempre pensando bem à frente. De maneira brilhante, a seta que acompanhava as crianças e as guiava se torna um caminho automático aos seus pontos mais vulneráveis, perfeita para os reféns. Scopper Gaban gira seu machado, mas erra. A fruta da seta é simplesmente rápida demais e Gunko passa incólume. Em um instante, ela aparece com uma lança enorme e já tá tocando o pescoço do Kron, ameaçando a sua vida e também o futuro de Elbaf. O machado do Gaban é pesado. Depois dele errar o golpe, ele precisa reiniciar o movimento. Ele sabe que naquele instante, tudo ainda pode ficar bem. Ele ainda tem uma última chance. Uma última chance para salvar as crianças, parar o fogo, quem sabe até salvar Elbaf. Scopper Gaban com certeza conseguiria fazer isso. Mas o tempo passou. Décadas e décadas se passaram. Ele teve uma esposa, um filho, criou raízes. Depois de tanto tempo, ele precisa de mais. Um guerreiro tão formidável, tão poderoso, tão incrível, que mesmo depois de décadas passadas, ele precisa de apenas um segundo para se equiparar à sua forma mais poderosa. Ele grita desesperado para seu próprio filho, seu herdeiro, seu amor: por favor, Kron, aguente só por mais um segundo. Eu sei que você é forte. E seu filho responde. Ele quer arriscar sua vida, ele é um verdadeiro guerreiro. Seguindo o exemplo da Aronia, ele aceita as consequências, ele acredita no seu pai. Nós vemos um breve flashback do seu nascimento, a felicidade da Ripley Gaban. A mãe tem um lapso sobrenatural de perigo, ela pede que seu filho esteja bem, mas a essa altura, Gunko começa a cumprir sua promessa e fincar a lança na parte mais vulnerável de Kron, o seu pescoço. Gaban sabe o peso desse momento. Um segundo que pode decidir tudo. Um segundo para salvar Elbaf. Um segundo para parar os Cavaleiros Sagrados, o governo mundial e Imu. Com aquela observação, ele entende que não tinha mais tempo. Ele não tinha nem mais um segundo. Ele solta o machado e se rende. Gunko também percebe com haki e tira a lança do pescoço de Kron. Ela olha decepcionada, enquanto Gaban apenas pensa em pedir perdão a Elbaf. Sem muita cerimônia, ela só fala que decepção, e aí... 3 flechas no peito do Gaban, certamente dando um dano absurdo, e o arremessando em direção ao submundo de Elbaf, mais de 10 mil metros abaixo do solo. Antes de cair, ele ainda se preocupa com seu filho e pede perdão pelo machucado em seu pescoço. Kron começa a chorar. Acabou a postura de guerreiro. No fim, ele é mais uma criança chamando pelo seu pai. Enquanto ele ainda grita, o Chopper simplesmente segue o Gaban e se joga de mais de 10 mil metros de altura atrás dele. Chopper! Você é uma lenda, Chopper. Doctor. Vem cá, Chopperino. Por que tu é tão brabo, cara? Ele é o rei dos piratas, gente. Vocês entendem que ele é o rei dos piratas? É o Tony Chopper, pô. Quando eu vi o Chopper pulando atrás do Gaban, eu pensei, pô, isso aí que é o médico sem fronteiras, né? Nada para ele de ir até o paciente. Badumts! Eu imagino que ele vai conseguir salvar o Gaban. Faz sentido demais. E claro,
Talvez seja nesse momento que ele explique diretamente pro Chopper exatamente como dar dano nos Cavaleiros Sagrados, que é o que o médico tanto quer saber. E aí, galera, partindo para a última página, é bomba atrás de bomba. Então, o Kron tá gritando pelo pai em um japonês mais informal, né? Papai, papai, em japonês, titiue, titiue. E aí, esse chamado engatilha a Gunko, que acessa uma memória de uma mulher, né? Gritando pelo pai de uma maneira mais formal. Oto-sama, Oto-sama. E a própria Gunko fica extremamente surpresa. De mão dada com o Brook, rodeada por música e um yo-ho-ho característico, ela ouve que o sonho dele era virar um pirata. Isso mexe com ela. Eu acredito que o close no olho da Gunko é o momento que a chave realmente vira. Ela se move e temos um quadro do próprio Brook refletindo como ela é parecida com alguém. Quem? Ela lembra do nome do Brook e logo em seguida grita: Brook, é você? Mas aí, uma frequência brutal toma conta e Imu entra na mente dos Cavaleiros Sagrados. Sommers completamente derrotado, Kirin tomando um susto e Gunko possuída ouvem que nesse exato momento Mari Joa está em chamas e eles precisam de poder militar urgente. E aí no último quadro sensacional, ela assume o corpo da Gunko, parece que o cabelo cresce, o olhar fica mais intenso, mais poderoso e Mu informa que vai mostrar como um deus soberano governa. Então, nem todo mundo, mas quem tá acompanhando o canal sabe que há 2 semanas atrás eu trouxe uma teoria super bacana sobre como a Gunko tinha uma personalidade dupla e como tinha vários indícios no mangá pra isso. Desde as interações dela com o Brook, até a heterocromia, que o olho dela é de cada jeito, e simplesmente muito disso se confirmou. Tem um lado do bem e um lado do mal. Esse lado do bem parece ter alguma memória carinhosa sobre o Brook. O lado do mal, nitidamente, é representado pela corrupção e pelo poder de Imu. Nesse vídeo, eu detalho exatamente como a Gunko e o Brook podem se conhecer do seu passado, para cada período da vida do Brook que faz sentido que eles tenham se encontrado, considerando a timeline e as características específicas dos poderes de Imu, da idade dos Cavaleiros Sagrados e muito mais. Então recomendo demais vocês irem checar esse vídeo, porque não tá datado, tá? Mesmo sendo de 2 semanas atrás, ele tá cravadinho. E, fora isso, vamos pensar um pouco na ideia do Brook e da Gunko, porque isso é ainda mais profundo do que parece. Vamos lá, antes de virar pirata, o Brook era o líder de uma escolta real, ou seja, provavelmente trabalhava para algum rei. Pela maneira que a mulher grita pelo seu pai, mas depois, quando a Gunko retoma o controle e chama pelo Brook, eu imagino que isso confirme que a Gunko não é filha do Brook, né? É muito estranho não chamar o pai de pai. Na verdade, em um passado muito distante, ela provavelmente era uma protegida dele. Imagine uma relação tipo a Vivi e o Igaran em Alabasta. Pelo jeito carinhoso que ele estava segurando a mão dela e contando sobre seus sonhos, ela deve ter sido criada e tido intimidade com ele desde pequena. Mas por algum motivo o Brook não reconheceu ela ainda. Pode ser porque é muitos anos no passado, pode ser simplesmente as ataduras, pode ser simplesmente porque a aparência dela mudou. Mas o Oda colocar o Brook falando justamente, realmente, ela lembra muito. Não é à toa. De novo, o Brook tá reconhecendo ela de alguma maneira e ela já reconheceu o Brook. Sabendo que o Imu possui a Gunko, ela deve ser um personagem com a memória completamente alterada e fragmentada. Mais um experimento científico-militar do governo mundial imbuído dos poderes demoníacos de Imu. A gente não pode esquecer que o nome dela em japonês se refere a garota militar. Então eu tô com uma especulação mais clara na minha mente sobre qual é o papel dela nessa história toda. Eu acredito que ela era uma princesa de um reino que eventualmente foi tomado pelo governo mundial. Provavelmente aquela cena dela clamando pelo seu pai era justamente a execução do rei. E a partir daí, ela foi capturada pelo governo para ser criada como uma arma por Imu. Há pouco tempo a gente acabou de ver no anime adaptado com as cores mais esdrúxulas do mundo, o Garland matando o rei de God Valley. Não dá pra pensar que 80 anos no passado, algo parecido não poderia estar acontecendo em qualquer lugar dos oceanos de One Piece. E o passado do Brook vai ser muito importante. Eu acredito que de algum jeito a frequência musical seja o segredo para derrotar os Cavaleiros Sagrados. Pelos batuques do tambor da libertação, pelo saque do Binks, pelo Brook ser músico, cada vez mais eu sinto que o Oda é gênio, quer ir pra esse lado. Não podemos esquecer, a Gunko falou que tava com medo do Nika. Talvez não fosse a Gunko, talvez fosse já uma corruptela do Imu na cabeça dela que ainda tem medo do Nika. Tive a reação do Imu ao haki mais forte do Joy Boy. Tudo isso começa a fazer sentido com uma ideia de que talvez os tambores, talvez o batuque, caraca, a capoeira, tudo tá conectado, galera. Tudo tá conectado. Oda é gênio. Agora, vamos falar de Mari Joa. Eu já fiz vários vídeos sobre como era muito estranho o Shamrock ter sido chamado de volta de Elbaf. E, como a gente suspeitava, ele estava sendo chamado porque o cerco do Dragon tá dando certo. Mas pior, tinha mais gente perigosa ainda de olho em Mari Joa,
como o próprio Barba Negra. Zihahaha! Considerando a reação desesperada do Imu, eu imagino que os revolucionários e os piratas do Barba Negra atacaram ao mesmo tempo. E estamos vivendo uma guerra generalizada em Marijoá, com revoltas, mortes, greves, resgate de escravos, negociações diplomáticas insanas e muito mais. E eu falo isso porque o Barba Negra quer transformar a Ilha Pirata em um estado reconhecido pelo governo mundial, um país com direito a voto Reverie e tudo. Por quê? Porque na verdade ele não quer a diplomacia, ele quer se tornar o rei do mundo. Ele acha que essa é a maneira de tomar o posto de Mu, que ele nem sabe que existe ainda. É uma herança de Shebek, alguma coisa do passado que a gente não entende, porque a gente não sabe qual é o rolê do Rox de Shebek, mas o Barba Negra com certeza sabe. Então ele estando em Marijoa agora faz muito sentido. Não vamos esquecer que foi no capítulo 1082 que o Lafter comenta com o Barba Negra sobre a questão do cerco de Marijoá. Então ele já tem foreshadow disso, vai estar rolando exatamente agora. Eu usei um Geruno, mas confia em mim, galera. Eu vou estar respondendo e vai estar rolando essa guerra insana em Marijoá agora. Por isso que o Imu tá desesperado por quem? Por gigante. Irmão, traz essa porra agora, porque senão vai dar ruim. E já está dando ruim, eu tô adorando ver. Só que sempre bate essa dúvida, gente, não tá difícil demais pro governo mundial? Não tá difícil demais pro Imu? Tem 3 Cavaleiros Sagrados sendo soldados por um idoso do passado, não é nem um chapéu de palha. Zoro, faz nada, relaxado. Luffy, cansadão, de boa. Sanji, whatever. Entendeu? O que vai rolar nesse futuro pro Imu? Não vai sobrar nada pro Betinha? É isso mesmo? É brutal? Galera, comenta aí, deixa o like, se inscreve, dá essa moral pra gente aí, vota a gente no Invest. Um beijo em queijo, muitas novidades incríveis aí pra dar pra vocês já, mas segura. É isso, galera. Tamo junto. Deixa o like, deixa o like, deixa o like. E hype o vídeo e é nóis. Um beijo, um queijo e valeu.